novamente para falarmos de gênero textual. O gênero textual que nós trataremos hoje é um gênero muito gostoso de se aprender, de se trabalhar. Nós vamos conhecer um pouco a respeito desse gênero bem aqui, ó, gênero fábula. O gênero fábula, a princípio, algumas pessoas têm a impressão ou podem achar que é um gênero voltado para crianças, porque geralmente contém muita ilustração, contém desenhos de animais, mas nós veremos hoje que esse gênero é um gênero maravilhoso e é um gênero voltado para todas as idades. Por quê? Porque o gênero fábula, ele é uma história curta, certo? E essa história, ela contém características que são muito especiais. Por quê? Porque a fábula, ela vai sempre trazer para nós algo que vai nos dar uma lição de moral, como nós vamos ver mais adiante. Então, o que é uma fábula? A fábula é uma história curta. Esse gênero, ele não pode ser uma história, um texto longo, extenso, não. Geralmente ele é bem curto. Nós temos por aí várias fábulas de grandes escritores, grandes fabulistas, bem curtinhas, mas que, independente do seu tamanho, ele cumpre o seu papel. Então a fábula, ela é uma história curta e ela tem características especiais que nós veremos mais adiante quais são essas características. E a fábula também, ela foi ter um grande valor, um valor na sua tradição oral, na forma oral, lá em Portugal. Nós já vimos aqui em alguns outros gêneros que eles geralmente começaram apenas na forma escrita e posteriormente eles foram ficando famosos na sua forma oral. Então o mesmo acontece com esse gênero, com o gênero fábula. Mas foi lá em Portugal que ele foi ter valor, que ele foi se sobressair e que ele foi ter maior destaque. Como que a fábula, ela chegou até nós? Como que a fábula, ela foi se espalhando? A fábula, gente, era um gênero que ela era contada de geração em geração. Como os avós, eles contavam para os pais, e os pais, eles iam repassando, contando para os seus filhos, contando para os seus netos. Como ele é um gênero que ele é curto, como nós já vimos bem aqui, que é uma história curta, era muito fácil de ser memorizado. Então nem precisava de livro, não precisava de nenhum texto escrito. Ele era contado de boca em boca, de geração em geração. Geralmente se contava antes de dormir, ou então naquele momento com a família, ou até mesmo quando os pais queriam, de certa forma, dar um exemplo de algo, de alguma coisa, uma lição mesmo de moral, que é uma das características da fábula, para os filhos. Então, a fábula é um gênero textual curto, que teve, a princípio, o seu valor oral em Portugal e ele foi sendo contado de geração em geração até chegar nos dias de hoje, como nós conhecemos, e eu tenho certeza que vocês aí que estão em casa, alunos, em algum momento da vida de vocês já tiveram contato com esse gênero, porque esse gênero fábula, ele começa a ser estudado lá desde o primeiro ao quinto ano. Eu até já olhei aqui em outro momento, uma outra professora falando desse gênero. Então, a fábula, gente, ela tem duas características que são principais para esse gênero. Qual é a primeira característica? As personagens, elas são animais, elas são plantas, ou elas também podem ser objetos que falam e também agem como pessoas, certo? Lá na fábula, todos esses seres que eu falei aqui, eles têm a atribuição de seres humanos.
Então, essa atribuição aí, nós chamamos isso de personificação. O que é personificação? Então, uma das características da fábula é a personificação. A personificação é quando você atribui a outros seres coisas que são particularmente dos seres humanos. Uma mesa fala, um guarda-roupa fala, um passarinho fala? Não. Quem fala somos nós, seres humanos. Mas nas fábulas, uma mesa pode ter vida, um passarinho ele pode falar, e aí esse tipo de coisa nós chamamos de personificação. É quando nós atribuímos a demais seres coisas que são apenas dos seres humanos. Então, a primeira característica da fábula é isso, certo? É a personificação. Uma outra característica da fábula é que ela vai sempre nos dar uma lição de moral. O que é isso? É quando lá no finalzinho do meu texto eu vou ter um ensinamento a respeito daquela fábula. Então, a segunda característica da fábula é sempre um ensinamento, é sempre uma lição de moral sobre o comportamento das pessoas. Neste caso, o leitor ou o ouvinte, se o texto for escrito, é o leitor, se o texto for oral, é o ouvinte. Ele pode encontrar uma lição nas situações contadas na história, ou ele pode encontrar a escrita diretamente numa máxima ou num provérbio. Essa lição, ela pode vir explicitamente ou implicitamente no texto. E geralmente essas lições de moral que nós encontramos nas fábulas, elas vêm em forma de provérbio. O que é um provérbio? Provérbios são aqueles ditos populares que os nossos avós e até mesmo os nossos pais, e nós quando vamos ficando mais velhos, nós vamos aprendendo com os nossos pais e nós vamos levando isso de geração em geração. Então, o provérbio é isso. O provérbio são esses ditos populares que também trazem uma moral. E as fábulas, elas estão diretamente ligadas com os provérbios. Através dele a gente pega e atribui uma lição de moral. Eu tenho aqui para vocês alguns exemplos de provérbios que são bem conhecidos, e nós temos muitos provérbios conhecidos. Aqui no primeiro quadrinho diz assim: há males que vêm para o bem. Isso é um provérbio. Quando eu digo há males que vêm para o bem, o que eu quero dizer com isso? De repente, acontece alguma coisa de ruim na nossa vida. Para quê? Para que possa vir uma coisa melhor. Aconteceu algo ruim comigo, para que eu tivesse que aprender alguma coisa com isso de ruim na minha vida, e aí eu me preparar para o que virá de melhor. Então esse é o exemplo do primeiro provérbio que eu trouxe para vocês, que provérbios também nós chamamos de ditos populares. Não adianta chorar pelo leite derramado. Se ouve muito isso, não é? Você fez uma coisa que não foi legal, você fez uma coisa de ruim, você fez uma coisa da qual você se arrependeu, e aí já fez, meu amigo, já era, não é? Não adianta chorar, não vai fazer voltar atrás, não vai modificar, então não adianta chorar pelo leite derramado. A palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Qual a lição que a gente pode tirar com esse provérbio? Que às vezes é melhor ficar calado, não é? A gente em silêncio, de repente a gente vai se sair melhor. Então a palavra é de prata, mas o silêncio é de ouro. Prata a gente sabe que tem um menor valor do que o ouro, então às vezes é melhor ficar de boca fechada. Tem até um provérbio que diz assim: em boca fechada não entra mosquito. A união faz a força. Esse é um provérbio que a gente ouve muito, não é? A gente ouve muito isso lá na escola. Lá na escola nós fazemos trabalhos em equipe. Então, esse provérbio ele pode ser muito utilizado lá dentro da nossa sala de aula. A união faz a força. Escuta o conselho dos outros e segue o teu. Mais outro provérbio: mais viver, mais aprender. Então, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende. Nesse momento de pandemia aqui, vocês estão em casa, nós estamos levando conhecimento até vocês, e vocês só têm a tirar
desse momento uma lição para a vida de vocês. Não só vocês, mas todos nós, né? Quando tudo isso passar, nós com certeza, todos nós vamos tirar uma lição, uma aprendizagem desse momento que todos nós, que o mundo inteiro está vivendo. E aí, gente, quase todos os povos do mundo, eles criaram fábulas atribuindo características humanas a quem? Aos animais e aos outros seres. É por isso que essas histórias, elas fazem parte da sabedoria popular. Então, a fábula é um gênero textual que faz parte da sabedoria popular. Os mais velhos, principalmente, eles gostam muito de contar algumas historinhas e nós, através dessas historinhas, a gente tira uma lição. Então, a esse tipo de historinhas é que nós chamamos de fábulas, certo? E as fábulas, elas eram contadas onde? Na antiga Suméria, no Egito e também na tradição do povo hebreu. Então, gente, nós podemos ver que ela já perpassa, né, durante gerações e que ela vem de muito longe. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas imagens de algumas fábulas conhecidas. Eu tenho a primeira imagem, né, que nós podemos ver aí, de uma fábula, a raposa e as uvas. Temos a imagem do lobo com o menininho, da formiguinha. E se vocês puderem, tiverem acesso, puderem pesquisar, vocês vão conhecer e vão se encantar e descobrir com muitas fábulas legais que nós temos escritas por aí. Noutra parte do mundo, as histórias, elas eram contadas por quem? Pelos índios da América, e elas falavam de situações vividas por animais como forma de educar os mais novos na difícil arte da sobrevivência. O que acontece? Lá os índios da América, eles contavam para os seus filhos uma história, né? E eles atribuíam a essa história, eles atribuíam vida a um animal. Eles contavam a historinha como se isso tivesse sido vivido por um animal. E aí eles davam a esse animal características humanas, contavam essas histórias para que os filhos pudessem, a partir dessa historinha, tirar uma lição de moral. Então a fábula, ela começou dessa forma, através desses povos que contavam essas historinhas, que eles contavam não como se eles tivessem vivido aquilo, mas que como se aquela história tivesse se passado lá, e eles davam vida a um animal, vida e sentimentos também, que na verdade nós sabemos que isso é atribuição de quem? Dos seres humanos. Pensa-se que existiu lá na Grécia Antiga um fabulista. E esse cara bem aqui que vocês estão vendo, ele é muito famoso, certo? Na nossa literatura, nesse gênero textual fábula, que é o Esopo. Ele tem muitas e muitas fábulas, ele criou muitas fábulas, algumas bem conhecidas do nosso dia a dia, da nossa vida escolar. O leão e o rato, a tartaruga e a lebre, a raposa e o corvo e muitas outras. Se vocês puderem, pode estar pesquisando e vocês vão ver que ele tem um monte de fábulas, ele escreveu várias fábulas. As fábulas, elas eram usadas na educação grega como exercício no treino da aprendizagem dos estudantes. Então, não se contava uma fábula apenas por contar. Não, é claro que se contava, mas para que a partir disso houvesse a aprendizagem dos estudantes. E aí, mais tarde, aparece um poeta latino, Fedro, e ele foi e divulgou entre os romanos as fábulas do Esopo. E foi aí que elas foram sendo conhecidas, foi aí que elas foram sendo popularizadas e conhecidas até hoje em nosso meio. Lá na Índia, muito antes de Cristo, havia também uma coleção de fábulas. Existia
um livro chamado Panchatantra, certo? E ele era nada mais, nada menos do que uma coleção com várias fábulas, com muitas fábulas. E mais tarde, somente muito tempo depois, é que foi reinventada pelos árabes. É claro que quando as fábulas elas surgiram, elas não eram iguais nós temos hoje. A gente sabe que esses textos, quando eles vão sendo traduzidos para outras línguas, quando eles vão passando de geração em geração, muitas coisas vão se modificando, certo? Algumas vão se perdendo com o tempo, outras serão acrescentadas. Então, mais tarde, os árabes, eles reinventaram e passaram a escrever outras fábulas para a gente. Então, nessa obra aqui para vocês, que eu trouxe aqui a capinha, existem várias capinhas que a gente pode ver lá na internet. Então, nesta obra, várias histórias, elas eram protagonizadas por animais e eles pretendiam o que com isso? Transmitir sabedoria de vida a 3 jovens príncipes. Então, para que esses jovens tivessem uma aprendizagem, eles tinham através de quê? Através das fábulas, certo? Vamos lá, adiante. Todas estas fábulas, elas foram viajando através do tempo e também passaram por diferentes culturas e foram também reinterpretadas e serviram de inspiração para outras histórias. Como eu disse antes para vocês, a proporção que esses textos, o texto do gênero fábula, ele foi sendo escrito, ele foi sendo passado de geração a geração, as pessoas, eles interpretavam da forma como eles acreditavam, como eles pensavam que fosse o certo. Isso acontece com muitos textos hoje. Você tem um texto e cada um que lê, ele faz a sua interpretação. De repente você lê um texto e eu não vejo esse texto da mesma forma que o meu colega aqui do lado vê também. É por isso que aqui no slide fala para vocês que de acordo com as culturas e com o tempo, se fazia a reinterpretação. Porque de repente, quando eu escrevi esse texto, eu escrevi com um pensamento, mas aquele que veio depois de mim, quando ele leu, ele interpretou de uma outra forma. Até mesmo de acordo com a época, de acordo com o tempo. Isso acontece com as fábulas de hoje. Eu posso ler uma fábula, de acordo com a minha época eu faço uma interpretação, mas essa fábula daqui a 20, 30 anos, ela vai ser interpretada por alguém dessa nova época e ele vai fazer uma interpretação diferente da minha. E é por isso que até hoje ela está em nosso meio. Eu falei para vocês lá na nossa primeira aula que os gêneros textuais, eles vão se adaptando com o tempo, eles vão surgindo novos gêneros de acordo com o tempo. Então, o gênero textual é um gênero assim muito bacana, muito maravilhoso da gente trabalhar, porque ele vai perpassando por todas as gerações e de acordo com cada geração ela vai fazendo a sua interpretação. Então, isso acontece com o gênero textual fábula. Trouxe para vocês também aqui essa outra pessoa aqui, que ele é muito conhecido nesse gênero aí. É o fabulista francês Jean de La Fontaine. Ele viveu no século XVII e ele recontou mais de 200 fábulas em verso. Observem que eu escrevi para vocês aqui que ele recontou. Se ele recontou, ele escreveu algo que ele já havia escutado, que uma outra pessoa já havia contado. Então, o que ele fez? Ele pegou uma fábula que já existia e aí ele recontou essa fábula. Só que ele reescreveu essa fábula através de verso. Ele não escreveu um texto de forma narrativa, ele escreveu através de verso. E aí ele é considerado hoje o criador da fábula moderna. Por quê? Porque ele serviu-se desse tipo de história tanto para descrever
quanto para criticar a sociedade do seu tempo. Por isso, gente, que ele revolucionou as fábulas, porque ele se apropriou desse gênero e usou o gênero para quê? Para criticar, para descrever, para fazer uma crítica sobre aquilo que ele não estava gostando da sociedade daquela época. Por isso ele ficou tão famoso e ele tem, de fato, muitas reescritas de muitas fábulas. A fábula é uma forma narrativa muito antiga e até hoje ela continua a despertar a curiosidade dos leitores. Então, como vocês podem ver, como a gente já viu aqui, a fábula ela não vem, né? Ela vem de muito tempo, mas até hoje ela faz sucesso. Ela não está obsoleta em nosso meio, assim como outros gêneros textuais. Pelo contrário, ela está assim muito viva e muito presente e muito atual. Ela vem aqui durante muito tempo se fazendo aqui presente, estando em nosso meio escolar, em nosso convívio escolar, e eu tenho certeza que ainda vai ficar durante muito mais, certo? E os animais eles são os personagens com características definidas e que ajudam a mostrar vários aspectos do caráter das pessoas. Eles dão aos animais características humanas e esses animais, eles recebem características, sentimentos, tudo que é atribuído aos seres humanos. Quais são esses aspectos do caráter humano que são atribuídos aos animais no gênero fábula? A vaidade, certo? A bondade, o orgulho, a inteligência, a persistência e, por que não dizer também, a maldade, que a gente vê muito isso no gênero, certo? E tantos outros aspectos que são típicos e característicos dos seres humanos, eles são atribuídos aos animais lá no gênero textual fábula. A palavra fábula, gente, ela tem uma origem, assim como todas as palavras da nossa língua, certo? Então, a palavra fábula, ela tem a sua origem no latim, e aí ela significa relato e também significa história. Mas, com o passar dos anos, ao longo do tempo, ela foi adquirindo também outros significados. E um desses significados é história imaginária, inverossímil. Por quê? Porque, na verdade, a fábula ela é um texto que a gente cria na nossa imaginação. Para quê? Para que a gente possa dar ao leitor, ao ouvinte, uma lição de moral através desse gênero. Ainda hoje usamos a palavra fabuloso. Eu imagino que vocês aí, em algum momento da vida de vocês já ouviram essa palavra, não já? Fabuloso. Se nunca escutaram, então estão escutando agora. Fabuloso caracteriza o quê? Tudo que é extraordinário, tudo que é admirável, tudo que é maravilhoso. Às vezes, eu tenho certeza que aí tem algum aluno que é muito bom em desenho, certo? Ele fez um desenho muito bonito, um desenho belíssimo. Então você olha e diz assim, que desenho fabuloso, não é? A gente olha um prédio, uma arquitetura bonita, nossa, que prédio fabuloso. Então, fabuloso é isso, maravilhoso, admirável. Podemos também dizer que a fábula, ela é um conto, certo? Em que os personagens falam, sendo animais, e que há sempre uma frase a ensinar-nos alguma coisa para não cometermos erro. Então, a fábula é isso. É um gênero textual curto, certo? Quem são os personagens desse gênero? São animais, são objetos, porém, eles têm características humanas e lá no final ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a gente
tire uma lição de moral desse texto, para que a gente não volte a cometer o mesmo erro. E aí, a fábula, ela também é um gênero textual narrativo. Nós falamos na nossa primeira aula de gênero textual e tipo textual. Vocês estão lembrados da nossa primeira aula, quando eu falei para vocês aqui dos tipos textuais? Pois é, então a fábula, ela é um gênero textual narrativo. Todos os dias nós contamos fatos reais ou imaginários. Por exemplo, quando eu digo assim, para o meu melhor amigo lá na sala de aula, algo que aconteceu numa aula, no dia em que eu fui à praia com a minha família, no dia que eu fui na praça da matriz, no dia que eu fui na casa da avó, na casa de um amigo, quando eu estou contando algo para alguém, eu estou fazendo uso de uma narrativa o quê? Oral. Eu chego na escola e vou contar para os meus amigos como é que foi o meu final de semana, o que eu fiz ontem. Eu vou falar sobre um filme que eu assisti, sobre um jogo de bola com os meus amigos. Então, quando eu faço isso, quando eu tenho esse diálogo com o outro, eu estou aqui trabalhando uma narrativa oral. O que é narrativa oral? É aquela narrativa que não existe nada escrito e que eu faço uso apenas da forma oral. Eu estou aqui nesse momento, conversando com vocês aí do outro lado, falando para vocês o que é o gênero fábula, e quando eu não fizer uso aqui, ó, do que está escrito, só nós dois conversando, eu e você, nós estamos aqui nesse momento utilizando a narrativa oral, certo? E aí o texto narrativo é um texto em que o narrador, ele conta uma história. Essa história, ela pode ser real ou não, certo? Pode ser uma história imaginária. Nessa história eu vou ter o quê? Personagens, certo? Eu vou ter ação, espaço e tempo. A minha história, ela vai precisar de um narrador. O narrador é quem conta a história, certo? A minha história tem que ter personagem, esses personagens eles vão se envolver e nesse envolvimento vai acontecer o quê? A ação da minha história. E para que haja essa ação, ela tem que acontecer em algum lugar. Esse lugar é o espaço e também ela precisa acontecer em algum momento. E esse momento é o tempo, e precisam tanto o espaço quanto o tempo, eles precisam ser concretos. Então, gente, eu tenho aqui para vocês elementos do texto narrativo: narrador, personagem, ação, espaço e tempo. Vocês compreenderam? Quem é o narrador? O narrador é aquela pessoa que está contando a história para vocês. Quem são os personagens? Os personagens, eles fazem parte da minha história. E eu disse para vocês que lá na fábula os personagens são quem? Eu aqui, Maria, eu posso ser personagem de uma fábula? Não, não é? Porque lá na fábula os personagens são quem? Animais e objetos. A ação é todo aquele envolvimento que tem lá no meu texto, na minha história. O espaço é onde aquilo aconteceu. Foi numa fazenda, foi numa floresta, foi na lua, foi na terra, certo? E o tempo é se foi de dia, se foi de manhã, se foi de noite, se foi ontem, se foi antes de ontem. Então, gente, esses são elementos do texto narrativo. Quem é o narrador? Agora eu vou falar de cada um desses elementos para vocês. O narrador é nada mais, nada menos aquele que conta a história, certo? Quem está contando a história para vocês, a essa pessoa nós chamamos de narrador, porque ele faz a narração. O narrador, ele precisa participar como personagem, certo? Se ele participa, se ele é personagem dessa história,
ele vai fazer uso de quem? Da primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa quando nós estamos estudando lá os pronomes? Eu, não é? Então, gente, o narrador, ele pode ser personagem. Quando eu digo assim, ó, partimos para a capital, cheios de entusiasmo. Quando eu digo partimos, eu estou incluída aqui nesse meio dessas pessoas, não é? Eu não disse partiu. Se eu dissesse partiu, quem partiu? Partiram, mas eu não estava junto. Mas quando eu digo partimos, eu estou junto. Então, eu sou aí um narrador, também personagem. O narrador, ele também pode não participar da história. Se ele não participa, ele vai ser apenas um narrador o quê? Observador. Se eu sou um narrador observador, eu vou fazer uso de quem aqui? Da terceira pessoa. Quando eu digo aqui, o Afonso trepou a árvore e de lá conseguiu alcançar o vasto horizonte. Eu estou falando de mim? Não. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Afonso. Então, Afonso sou eu? Não. Então, aí eu vou fazer uso de quem? Da terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? Ele. Quem é ele? Afonso. Então, gente, o narrador é quem conta a história. Ele pode participar da história, ele pode ser um narrador personagem, ou ele não pode participar da história, ele pode ser um narrador observador. E aí ele vai fazer uso da terceira pessoa. Certo? Compreenderam isso aí? As personagens, que também faz parte dos elementos da fábula, são os intervenientes na ação. E conforme o seu papel, eles têm toda uma classificação. Os personagens eles podem ser principais. O que é um personagem principal? É quando eles têm ali naquela história um papel de extrema importância. Quando ele tem um papel bem importante, mesmo primordial, ele é um personagem principal. Eu vou citar para vocês um exemplo das novelas. Nas novelas sempre tem um personagem principal, não é? Aquele que a história melhor acontece em torno dele, aquele que aparece em todas as cenas praticamente. Então, o personagem principal é o personagem mais importante, é o personagem que tem o melhor papel, é o personagem que tem maior destaque dentro da história. Personagens secundários. Ele tem uma participação ocasional, ele não é principal, certo? Ele não tem o melhor papel, ele não precisa aparecer a todo momento. E os personagens, eles também são caracterizados, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Olha só o exemplo de um personagem caracterizado fisicamente. Tinha uns grandes olhos verdes e o cabelo ondulado. Eu estou falando da característica física do meu personagem. Então, eu tenho aqui um personagem com característica física. Quando eu digo assim, era um rapaz tímido que gostava de se isolar no seu quarto. Eu estou falando de uma característica psicológica do meu personagem. Quando eu digo que ele é tímido, significa o quê? Que eu estou vendo a timidez dele. Às vezes você vê uma pessoa sentada ali e você nem sabe se ela gosta de conversar, se ela é tímida ou não, porque isso não é uma característica física, isso é uma característica psicológica. Se eu digo assim, era um rapaz educado, eu tenho aí uma característica psicológica. Se eu disser, era um rapaz alto, cabelos loiros, olhos pretos, eu tenho uma característica física, certo? Deu para compreender o que é característica física e o que é característica psicológica. E aí vem o outro elemento, que é o espaço. Como eu disse para vocês, o espaço é o local ou os locais onde os acontecimentos se desenvolvem. Quando eu digo assim, aqui no exemplo,
avançou pela rua, ladeada por árvores de grande porte. Eu estou falando de quê? De uma rua. Essa rua é o quê? É o espaço onde está acontecendo, onde aconteceu aquele fato, certo? E aí tem também o tempo. O que é o tempo? É o momento ou os momentos em que decorre a ação. E ele é marcado pelo relógio ou pelo calendário, ou pelos dois. Quando eu digo assim, ó, partiu ao início da manhã com a mochila às costas. Eu estou dizendo que ele partiu que horas? De manhã. Então eu estou falando de tempo, certo? E aí vem a ação. O que é a ação? A ação é todos os acontecimentos, é o conjunto de acontecimentos que tem lugar ao longo da narração. Uma narrativa, gente, ela geralmente tem 3 partes e essas partes elas são super essenciais. Ela precisa de introdução, ela precisa de desenvolvimento e ela precisa de conclusão, certo? Eu vou contar para vocês uma fábula, uma história. Essa fábula ela tem um início, né? Então aquilo é o que? A introdução, é o início do meu texto. Depois eu vou falar dos acontecimentos, as peripécias, aquilo que ocorreu, o desenrolar da minha história. A isso eu chamo de desenvolvimento. E finalmente, concluindo tudo, eu faço o desenrolar da minha história, o desfecho da minha história. A isso eu chamo de conclusão. Então não esqueçam, quando vocês forem fazer o texto de vocês, quando vocês forem escrever a fábula de vocês, pensem que o texto de vocês, ele necessariamente precisa disso. Introdução, desenvolvimento e conclusão, que é nada mais, nada menos do que a finalização do texto de vocês. No texto narrativo, gente, nós também temos alguns momentos, certo? E o texto narrativo, ele tem momentos de narração. O que é isso? É quando eu relato os acontecimentos e lá eu vou fazer uso do pretérito perfeito. Observe no exemplo que eu digo aqui, ó. O comboio partiu à hora marcada. Francisco olhou pela janela e viu o relógio da estação afastar-se lentamente. Cadê o verbo aqui no pretérito perfeito nesse exemplo? Partiu. Então, eu falo de acontecimentos lá e esses acontecimentos, eles geralmente, eles fazem uso do pretérito perfeito. Quando eu digo aqui partiu, eu estou aqui fazendo um relato de acontecimento usando o pretérito perfeito, certo? Descrição. Na descrição, eu faço a caracterização dos personagens, eu faço também a caracterização dos ambientes, certo? E aqui vai predominar o pretérito imperfeito. Eu tenho aqui como exemplo, a sala tinha uns enormes cortinados que filtravam a luz do sol. Cadê o pretérito imperfeito aqui na frase? Tinha. Então, gente, bem aqui vocês vão ter que estudar a aula lá do professor Gessivaldo, certo? Vocês vão ter que saber verbo, vão ter que conhecer os tempos verbais para você poder empregar corretamente lá no texto de vocês, certo? No texto narrativo, eu também tenho momentos do diálogo. O que é o diálogo? É a conversa entre os personagens. Tem que haver essa conversa. Eu trouxe como exemplo aqui. O que é que te aconteceu? Perguntou Maria ao seu amigo. Nada de especial. Atrasei-me porque adormeci. Então eu tenho aqui um diálogo. E quando eu tenho diálogo, lembre-se sempre daquela regrinha, certo? Agora que nós já vimos sobre o gênero fábula, agora que vocês, quem não conhecia mais aprofundado,
aprofundado esse gênero, a partir de hoje conheceu. Eu tenho para vocês aqui uma atividade. É uma proposta de redação e nessa proposta de redação nós vamos fazer uso da fábula e dos provérbios, certo? E eu trouxe para vocês aqui uma fábula. Vou fazer a leitura para que vocês, eu sempre que trabalho um gênero, vocês já perceberam que eu, além de trabalhar o gênero, eu sempre faço a leitura de um gênero, daquele que eu estou trabalhando no final da minha aula, não é? Então eu trouxe para vocês aqui a fábula A Águia. Vamos fazer a leitura. Certo dia, uma águia olhou para baixo, do alto do seu ninho, e viu uma coruja. Que estranho animal, pensou consigo mesma. Certamente não se trata de um pássaro. Movida pela curiosidade, abriu suas grandes asas e pôs-se a descer voando em círculos. Ao aproximar-se da coruja, perguntou: quem és? Como te chamas? Sou a coruja, respondeu o pobre pássaro em voz trêmula, tentando esconder-se atrás de um galho. Ha, 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 ha! Como és ridícula! Riu a águia, sempre voando em torno da árvore. Só tens olhos e penas. Vamos ver, acrescentou, pousando no galho. Vamos ver de perto como és. Deixe-me ouvir a tua voz. Se for tão bonita como a tua cara, vou ter que tapar os ouvidos. Enquanto isso, a águia tentava, por meio das asas, abrir caminho por entre os galhos para apanhar a coruja. Porém, um lavrador tinha colocado entre os galhos da árvore diversos ramos cobertos de visco e também espalhara visco nos galhos maiores. Subitamente a águia viu-se com as asas presas à árvore, e quanto mais lutava para se desvencilhar, mais coladas ficavam as suas penas. A coruja disse-lhe: águia, daqui a pouco o lavrador vai chegar, apanhar-te e trancar-te numa grande gaiola. Ou talvez te mate para se vingar pelos cordeiros que tu comeste. Tu que passaste toda a tua vida no céu, livre de qualquer perigo, tinhas alguma necessidade de vir até aqui para troçar de mim? Gente, características e estrutura das aves. A fábula que eu acabei de ler para vocês, eu não vou dizer qual é a lição de moral, vocês que irão descobrir, né? E entre vocês mesmos, vocês vão aí perceber qual foi a lição de moral que essa fábula trouxe para vocês. Para que vocês possam fazer a atividade de vocês com perfeição e bem feita, trouxe para vocês as características e estruturas das fábulas. Vocês vão utilizar essas características ao escrever a fábula de vocês. A fábula de vocês precisa ter o quê? Ela precisa apresentar elementos narrativos. O que são isso que nós vimos há pouco? A fábula precisa ter ação, personagem, narrador, local e tempo. Então, a fábula que vocês vão escrever, ela precisa conter esses 5 elementos, certo? A fábula de vocês precisa ser um texto curto, e isso é algo que vocês gostam muito, porque quando a gente pede para escrever um texto, o que é que vocês perguntam? Quantas linhas, professora? Não é? Então, aproveitem que a fábula é um texto curto. As personagens da fábula, elas têm que ser animais ou objetos personificados. O que é um animal ou objeto personificado, que eu disse lá no início, é quando eles têm atribuição que são dos seres humanos. E no final precisa trazer o quê? Uma reflexão, uma moral, certo? Como vai ser a estrutura da fábula de vocês? Ela precisa ter a estrutura de uma narrativa. Ela precisa ter o quê? Contexto inicial, ela precisa ter problema, tentativa de solução, resultado final e a moral da história, que isso daí é o elemento chave de uma fábula.
para vocês a lamparina. Observem. Uma lamparina cheia de óleo gabava-se de ter um brilho superior ao do sol. Um assobio, uma rajada de vento e ela apagou-se. Acenderam-na de novo e lhe disseram: ilumina e cala-te, o brilho dos astros não conhece o eclipse. Então, bem aqui eu tenho uma fábula bem pequenininha. Vocês observam que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. É um texto curtinho, mas que no final ela trouxe uma moral para a gente. Que o brilho de uma vida gloriosa não te encha de orgulho. Nada do que adquirimos nos pertence de verdade. Então essa aqui é a moral dessa fábula bem pequenininha, e a fábula de vocês não precisa ser algo extenso, pode ser assim, bem pequenininha, certo? Então o que vocês vão fazer em casa? Escrever uma fábula, e essa fábula ela precisa ter a moral baseada nesse dito popular aqui, ó, nesse provérbio, que eu já trouxe para vocês o provérbio que eu quero que a fábula de vocês tenha como moral. Um dia da caça, outro do caçador. Se você não sabe o significado disso, pesquise, pergunte para o responsável de vocês, porque a fábula de vocês ela precisa ter essa moral aí. E aí vocês vão seguir essas orientações aqui. O texto tem que ter de 10 a 15 linhas. Isso aqui é sugestão, certo? Não estou dizendo que ele tem especificamente que ter essa quantidade de linhas, certo? É apenas como sugestão. Coloquem um título na redação de vocês, certo? O texto ele tem que ter uma ligação lógica. Eu não vou escrever um texto de qualquer jeito e simplesmente lá no final vou colocar essa moral. Nós já falamos aqui sobre coesão e coerência, certo? Então, para que o meu texto tenha coesão e tenha coerência, o corpo do meu texto ele tem que estar relacionado com essa conclusão aqui. Não vou fazer qualquer texto e simplesmente colocar isso daqui no final porque eu estou pedindo que tenha essa moral, certo? Vocês também têm que apresentar as características da fábula na redação de vocês. E o texto de vocês, ele precisa ser construído com a norma culta da língua. Esse gênero fábula é um gênero que pede que seja escrito com a norma culta da língua. Então, essa é a atividade que vocês têm para fazer em casa, baseado nessa aula de hoje, gênero fábula. E a minha mensagem final para vocês é: educar não é cortar asas, mas sim orientar o voo. Essa mensagem é para os pais que estão assim nos apoiando nesse momento, os pais que estão em casa, ajudando seus filhos nas atividades. Tem muitos pais que estão realmente empenhados, colaborando, e nós só temos a agradecer a ajuda de vocês. Então, permaneçam em casa, continuem estudando. Uma boa tarde para todos e até a nossa próxima aula.